Querido Pai Celestial, nós queremos nessa hora te pedir perdão por todo o engano, por todo o engodo, por toda a maquinação do mal que opera sobre o Brasil. Nós te pedimos perdão porque como igreja temos negligenciado a oração e o arrependimento diante do Senhor. Nós nos arrependemos pela a corrupção no Brasil. Nós nos arrependemos pelos dias consagrados àquilo que não é do Senhor. Nós sabemos que o dia de amanhã é um dia consagrado a alguém que não te agrada. Nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor Jesus. Perdão por muitas vezes, como igreja, compartilhar do mesmo pensamento do mundo. Senhor Jesus, purifica-nos com a tua graça. Querido Pai Celestial, nos ajuda a viver na sua vontade e não no nosso achismo. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradar de todo o nosso coração. Nos ensina através da tua palavra. A tua palavra é a verdade absoluta para a minha vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que o dia de amanhã é um dia consagrado àquilo que não agrada a Deus. É um dia que nós chamamos o dia da criança. Só que eu quero dedicar hoje um pouquinho do ensino da palavra justamente para a criança. Então, para isso eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Provérbios 22. Jean, deixa engatilhado para mim aí, Mateus 7:12. Provérbios 22, verso 6. Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queridos, graças a Deus. Pode deixar apagado aqui já, por favor. Graças a Deus pelo amor e a compaixão do Senhor Jesus para algumas de nossas vidas, não é? Porque nem todos que estamos aqui fomos ensinados no caminho em que se deve andar, e ainda assim a graça de Deus, ela veio sobre nós, nos alcançou e nos trouxe para um caminho de acerto e de correção. Infelizmente não é assim com todos. Eu acredito piamente de que todos recebem a informação e a palavra de salvação para entrar para esse caminho. Eu acredito que de alguma forma os céus se movem para uma pessoa para que ela seja atraída para dentro do reino de Deus e comece a viver a vida abundante que há dentro desse reino. Comigo não foi assim, eu não sei com você, mas eu quero chamar a atenção para que as nossas crianças, aquelas que foram confiadas por Deus nas nossas mãos, elas tenham um pouquinho mais de cuidado da nossa parte. Deus tem me incomodado já há alguns anos. Na verdade, essa tem sido a minha oração nos grupos pequenos, sobre esse desafio de criar filhos. Criar filhos, querido,
só se cria pela graça e o ensino do Senhor. Você já reparou que quando você se casa, ou você que ainda não é casado, se prepare para isso. Você se casa com uma pessoa que veio de uma cultura diferente, que veio de valores diferentes e que veio de formatos diferentes e forma de criação diferente. E a gente, por negligência talvez, ou por falta de bom senso, nós não buscamos conhecimento para como se criar os nossos filhos. Perceba comigo que se você for entrar em uma empresa, você se esforça muito para aprender sobre as coisas daquela empresa. Se você quer ser um farmacêutico, você busca conhecimento em uma faculdade, você derrama a sua vida ali 4, 5 anos para aprender sobre aquele determinado trabalho. Se você quer abrir um negócio, você vai buscar conhecimento sobre esse negócio. Mas quando se trata da coisa que é mais importante, daquilo que Deus confiou para nós, muitas vezes nós não buscamos o conhecimento, mesmo que seja básico, daquilo que Deus pensa para criar uma criança, para criar um filho. E talvez você aqui é uma pessoa que não tenha filhos. Talvez você aqui é a criança. Mas a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que você deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. E quem sabe nós mesmos somos essa criança, em relação a cuidar de crianças, a cuidar de filhos, a maneira de Deus. Porque nós criamos os nossos filhos pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. Porque muitos de nós não buscamos um livro para saber qual que é a vontade de Deus no formato do que se diz respeito a cuidar de crianças. Então, eu queria que você despendesse sua atenção aqui para, quem sabe, aprender algumas coisas sobre a criança. Amanhã é o dia dedicado a ela, e eu acredito fortemente que você que é pai, que você que é mãe, você vai preparar algo bem legal para fazer com seu filho. Ou você que não é pai, que não é mãe, você vai procurar uma criança para abençoar essa criança de alguma forma. Sabe por quê, queridos? Porque o mundo, o inferno está preparando isso. O mundo e o inferno estão preparando para o dia de amanhã laços para segurar as crianças. E eu quero confessar diante de vocês, que eu fiquei um pouco triste quando eu pensei que eu não planejei nada como igreja para fazer com as crianças daqui amanhã. Mas eu conto com a ajuda de vocês, com a graça de vocês que são pais, que são mães, e que vão fazer do dia de amanhã um dia especial para as crianças, para marcar a vida delas, para que elas se lembrem daqui a alguns anos daquilo que vocês vão fazer com elas amanhã. E não vai ser um dia normal. Eu posso ouvir um amém? Então, como que eu faço para ensinar a criança no caminho que você deve andar? A primeira coisa que eu faço para ensinar uma criança no caminho que você deve andar é quando eu sou a influência para ela. Primeiro ponto, eu sou a influência para ela. Ali em Mateus 7:12, diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Queridos, tudo que você quer que uma criança faça, antes é nós que temos que fazer. Eu ouvi um ditado quando eu era jovem que dizia assim: falar até papagaio fala, eu quero ver escrever. Falar até papagaio fala, eu quero ver escrever. Muitas vezes, querido, eu vi na minha vida pessoas com um cigarro na mão falando assim: você não pode fumar. Você quer levar uma criança à ira? Que a Bíblia fala lá, não ireis os vossos filhos. Você quer levar uma criança à ira? É quando a Bíblia fala uma coisa, você fala a mesma coisa da Bíblia, mas você mesmo não faz aquilo diante da criança. E você ira a criança, porque quando ela olha para o pai, ou olha para a mãe, ou olha para aquele que é responsável sobre ela, e ela se depara com a palavra, não há coerência. Nós não somos influência quando nós
de alguma maneira, distorcemos na nossa vida a palavra de Deus. Porque, queridos, tenha a convicção de uma coisa: toda criança, querido, a primeira Bíblia que ela vai ler vai ser você. A criança, antes dela ler, antes dela saber ler e escrever, a primeira coisa, a primeira Bíblia que ela vai ler vai ser você, o seu comportamento. E nós temos que ser influência para essas crianças. Ser aquilo que nós desejamos que as nossas crianças sejam. Cumpra com a sua palavra, querido. Pai, mãe, responsáveis por crianças, responsáveis por até jovens que ainda estão dentro de casa, cumpra com a sua palavra, cumpra com os seus compromissos, cumpra com os seus horários. Queridos, a criança está vendo, o jovem está vendo, o adolescente está vendo. Você gera nesse jovem, nesse adolescente, nessa criança, confusão. Porque você chega na igreja e o louvor já está na terceira música, né? Não, querido, tenha compromisso, tenha força de compromisso. Seja correto, querido, mais do que você seja legal. Muitos pais, querido, querem ser mais legais com os filhos do que serem corretos. E aí, não repreende o filho. Tá tudo é certo. Querido, você está fazendo mal para o teu filho, para a tua criança, para o seu filho jovem, adolescente. O filho jovem e adolescente chega falando que fez um monte de coisa errada, e o pai e a mãe, para querer ser legal, ele dá um ok. Querido, você está mandando seu filho para o inferno. Você tem noção disso? Viva o que você fala. Seja honesto, bondoso, pacificador. Existe um ensino agora que está rodando pelo Brasil, querido, e até te convido a ler, que fala sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você colocar governo sobre os seus sentimentos. E tem muitos pais, queridos, dentro de casa que não lutam com isso. Não lutam. Existe um monte de sentimento ruim solto dentro deles, e a hora que a circunstância pega, ele explode. Queridos, a dificuldade aqui não é explodir dentro de casa. A dificuldade é explodir e nunca buscar conserto. Hoje mesmo, na hora que eu fui colocar o meu filho dentro do carro, ele ficou enrolando para entrar na porta e eu... Entra no carro! Aí eu... O maior problema, querido, não é você explodir. O maior problema é você explodir e achar que está tudo certo. Não está tudo certo. Eu não estou refletindo o que Jesus refletiria aqui. Jesus não faria isso aqui. E aí o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e fala: não é assim que eu quero que você seja. O acusador vem e fala assim: ei, te acusa, né? Então a primeira coisa, querido, como que eu faço para ensinar uma criança? É quando eu ensino a criança, quando eu sou influência para ela. A segunda coisa, querido, quando eu ensino uma criança, é quando eu a amo. Então eu não ensino a criança com palavras, eu não ensino a criança com palmadas. Primeiro de tudo, eu sou influência para a vida dela. E a segunda coisa, eu amo ela. Amo essa criança. Eu amo ela, dá a impressão que amo ela, né? Não, não é amo ela. Eu amo ela. Amar, querido, é diferente de indiferença. Ontem, no casamento do nosso irmão Gregory e Ana Carolina, eu pincelei isso aqui bem pouquinho lá, que a diferença da indiferença é o amor. Muitas vezes, querido, nós achamos que o contrário de amor é ódio. E, querido, não é. O contrário do amor é a indiferença. Então, queridos, nós não temos que chegar em um ambiente e largar as nossas crianças e ser indiferentes com ela. Queridos, eu tenho visto o tempo todo crianças fazendo
arte assim, com consciência, para quê? Para chamar a atenção dos pais. Para chamar a atenção dos pais. Porque a criança, querida, ela prefere ser repreendida na frente de todo mundo por ela estar fazendo uma coisa errada, do que ela não receber atenção nenhuma dos seus pais. Queridos, preste atenção nisso. Seu filho está chamando a sua atenção. E hoje Deus também está chamando a sua atenção aqui. E com todo carinho, querido, receba isso no seu coração. Sabe, eu não estou fazendo um desabafo aqui não, querido. Eu estou falando algo que Deus tem falado comigo há anos. Pelo menos 3 anos aí. Eu tenho me disposto a ler livros, sabe, eu tenho me disposto eu tenho me aberto e me exposto a pessoas que entendem desses assuntos, para me corrigir, para me apontar algumas coisas. Porque, queridos, como eu falei, nós buscamos conhecimento em várias áreas da vida, naquilo que talvez seja o mais importante, porque eu acredito piamente, querido, que quando nós chegarmos do céu, Deus não vai perguntar como foi o meu ministério. Deus não vai perguntar para mim quanto que eu tenho no banco. Deus vai perguntar para mim, sabe o quê? O que você fez com a mulher e com os filhos que eu te confiei? Você buscou conhecimento para tratar com eles? E a gente busca, querido, várias coisas. Mas aquilo que é importante, que Deus tem confiado para nós, nós não estamos buscando conhecimento suficiente para tratar daquilo que Deus tem depositado nas nossas mãos, que é a nossa família. Então, querido, não seja indiferente com seus filhos. Sabe, participe com eles. Participe com eles. Amar, querido, é se importar. É se importar. Sabe, querido, às vezes eu estava em um retiro de jovens. Fui convidado para pregar em um retiro de jovens lá em Curitiba. Eu estou pregando um retiro de jovens e o Espírito Santo falou para mim: o seu filho vai sair do lugar onde ele está e ele vai vir aqui, eu quero que você abrace ele. E estava lá, eu estava pregando lá a milhão e o meu filho saiu, veio cortando as cadeiras e tal, e ele apareceu na minha frente. Eu falei assim: gente, espera só um pouquinho. Chamei ele, falei: vem cá, João. Dei um abraço bem gostoso nele, falei que eu amava ele e pedi para ele voltar para o colo da mãe. Aí eu levantei e falei assim: queridos, Deus, ele para os céus quando um filho dele se direciona vai em sua direção. Então, querido, você às vezes, quando está servindo, eu quero que você saiba que o seu maior serviço é dar atenção para o seu filho. Talvez você está aqui cantando e tal, louvando, e seu filho sai do lugar e por acaso ele sobe e vem aqui. Ele tenha toda a liberdade do mundo de parar, abraçar o seu filho. Se for preciso, tire os aparatos que estão te prendendo e leve ele lá para o pai, para a mãe, para a avó que está cuidando. Sabe por quê? Muito mais, querido, do que você cantar e louvar, você está aqui para cuidar dos seus filhos, para dar atenção para eles. Eles são as pessoas mais importantes para você. Eles são as pessoas mais importantes. Então, se você estiver dançando e sua filha vem, querido, pare. É a coisa mais linda de ver. Muito mais bonito de ver uma pessoa dançando é ver uma mãe que ama seus filhos abraçando. Quer uma expressão de louvor mais bonita do que essa? De você parar por causa do seu filho? Então não seja indiferente. Esses dias, vou contar alguma coisa da minha intimidade aqui para vocês. Nós acordamos lá 10:07, mais ou menos, 15:07. E aí nós temos que... a nossa batalha diária começa a esse horário. Acordar o João. Rapaz, que guerra. João, vamos para a escola. Já começa a choradeira. Não, porque a professora coloca um texto gigante para a gente copiar, né? E dói minha mão. E ele começa as argumentações dele. Mas argumenta. Aí esses dias ele começou a falar de algumas coisas da professora. E nós entramos em contato com mais um casal que a gente conhece, que estuda lá. E a criança também estava falando da professora.
Eu falei assim, o papai vai com você lá na escola. Aí eu fui com ele, entrei lá dentro da escola. Nossa, ele sentiu o máximo, né? Meu pai veio aqui me defender. Fui lá bater um papo com a professora. Eu não sou aquele tipo de pai que vai lá para repreender a professora. Porque, queridos, não deve ser fácil, né? Não deve ser fácil, né? Ela tem um chamado dela para isso, né? E tem a vocação dela para cuidar de criança. Mas, querido, cuidar de uma sala de aula com um monte de criança da idade do meu filho, eu sei, querido. Eu cuido do meu filho em casa. Eu sei que é difícil. Fui lá para dar um apoio para a professora e para mostrar para o meu filho que eu me importo com ele. Agora, querido, existem outros pais que, infelizmente, nessa gana de tentar ser legal, escute com atenção o que eu vou te contar agora. Eles querem comprar tudo para os seus filhos. Eles querem dar ok para tudo que os filhos assistem na televisão. E semana passada, era mais ou menos umas 11 horas da noite, toco o meu telefone, um homem de Deus falando assim: Pastor Fábio, se possível, dá um pulo lá no hospital tal, que o médico tá falando que tem uma menina lá que não é caso clínico, tem um negócio lá diferente. A menina, queridos, 15 anos de idade, coisa mais linda do mundo a menina. E eu convidei o pastor Rideu e nós nos conduzimos lá para o hospital. Era mais ou menos umas 11h20 horas que nós chegamos lá. O pastor Ailton, a pastora Lígia estavam nos ajudando em intercessão. A pastora Juliana também, a pastora Kelly, estavam nos ajudando em intercessão. E nós chegamos lá e nos encontramos com um outro pastor daqui da cidade, naquele lugar. E a menina, querido, estava completamente endemoniada. Endemoniada. Eu já vi muitos casos assim. Já participei de algumas. O Rideu tem mais experiência do que eu nessa área. Mas, queridos, foi algo diferente para nós. Por quê? Uma menina, uma criança, 15 anos de idade, com muitos espíritos malignos no corpo dela. E ela envergada para trás, olhando com o olho arregalado para o teto, olhando de lado, com o olho com derrame de tanta pressão que ela estava sofrendo. E aquele pastor falou assim: Pastor Fábio, o que você acha da gente tirar ela daqui? Eu falei: sim. O senhor está com a chave da igreja do senhor aí? Estou. Então vamos lá para a igreja do senhor. Levamos essa menina para lá e começamos um processo de libertação nela. Era mais ou menos meia-noite. Queridos, simplesmente os demônios não saíam do corpo daquela menina. Não saíam. Não respondiam às ordens que 4 pastores ali, querido. 4 pastores dando ordens, sabendo quem são. E os demônios simplesmente não saíam. E o pai sentado do lado, intercedendo e tal. E aí, os 4 pastores, exaustos, cansados de tanto segurar aquela menina, os 4 sentamos no altar, lavados de suor. E aí me veio uma direção assim, falei assim: pai, ora por ela. Eu fiz isso muito mais como uma questão assim de pra gente descansar, honestamente. Falei: pai, vai lá, ora pela menina. Queridos, veio uma unção de guerreiro naquele homem, que a gente desconheceu aquele homem. Aquele homem grudava a filha dele assim e falava: você vai soltar a minha filha. E a filha endemoniada tentando empurrar o pai, e o pai tentando abraçar, aquela guerra do amor contra o ódio. E o pai tentando abraçar: você vai soltar, eu não admito, ela é minha filha, eu amo ela. Queridos, eu nunca vi uma criança de 15 anos tão cortada na minha vida, de gilete. Cortada na perna, picotada assim, mas muitos cortes. Até o pastor Rideu, ele achou que era estria, mas não era, era cicatriz. Porque há muitos anos ela já estava se cortando. Muitos cortes nas 2 pernas e no braço direito. E queridos, a gente leva as coisas por aqui de uma maneira muito negligente. Aquele pai deixava a menina assistir tudo que ela queria, e ela foi lendo livros e literatura muito pesada.
E conversando com aquele pastor ali, ele falou assim: pastor, você não sabe o risco que nós estamos correndo dentro das igrejas. As pessoas, elas começam a ler livros de libertação, como Rebecca Brown, e aí depois passam a ler Daniel Mastral. E daí depois do Daniel Mastral, eles começam a ler, eu quero conhecer mais e mais profundo, e começam a ler livros terríveis, até chegar num tal de livro chamado Percy Jackson. Querido, grave esse nome. E aquela menina leu a coletânea daquilo. E dentro dessa coletânea existe, querido, invocações demoníacas que se fazem conscientes e inconscientes. E em um momento da libertação, eu não lembro quem foi, eu acho que foi o pastor Rideu, que chamou a menina. Pediu para o demônio se esconder e chamou a menina. A menina voltou e ele perguntou: quando você leu esses livros, você fez invocações? Sim, eu fiz. E você invocou o quê? A menina falou assim: eu invoquei Diana para ser minha mãe. E o que aconteceu quando você invocou Diana para ser sua mãe? O demônio entrou em mim. E a menina entrou de novo em estado de endemoniamento. Queridos, livros. O que tem ler um livro? O que tem ver um seriado, querido? O que o demônio está querendo fazer com as nossas crianças, e até conosco, querido, é implantar, querido, uma cultura do não tem nada a ver. Porque quanto mais não tiver nada a ver, mais fácil vai ser de implantar essas coisas para as nossas crianças. E eu quero, querido, pedir a sua atenção aqui. Não deixe sua mente voar agora. Quando a gente está falando sobre libertação, que é o que eu estou fazendo agora aqui, o que acontece conosco é querer dar sono, é querer a nossa mente voar para lugares que não era para voar. O que eu estou falando aqui, querido, é de guerra contra o inimigo. O pastor daquela igreja falou assim: 2 mulheres, pastor, da minha igreja, que eram da liderança da minha igreja. Uma delas era policial militar daqui da cidade de Paranavaí e era uma das pessoas mais influentes da minha igreja. Eles começaram a ler esses livros. Uma dessas pessoas se matou lá no edifício Barão do Rio Branco. Não sei se é esse o nome. Se jogou do poço lá, depois que começou a ler esses livros. Queridos, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra de influências. Sabe, às vezes a gente vem para a igreja e o perigo também mora aqui, querido. O perigo também mora aqui. Nós não estamos totalmente imunes a receber influências desse mundo. Queridos, eu creio que nós estamos protegidos sim pelo sangue de Jesus. Mas o que nos é oferecido, nós temos que filtrar muito bem. Nós não podemos ser indiferentes, querido. Temos que ser os porteiros da nossa casa. Como foi dito lá no Aviva Paranavaí. Nós temos que ser os porteiros da nossa casa. O que é que os seus filhos têm assistido? O que é que os seus filhos têm visto? Há um tempo atrás, eu conversando com um casal, e falei para eles assim: existe algo muito perigoso em assistir um seriado chamado The Walking Dead. Não deixe os seus filhos assistir. Não tem problema, meus filhos não assistem. Meu filho assiste, mas não tem problema nenhum. Hoje o filho tem problema de ficar sozinho. Hoje o filho sofre de medo. Ele tem medo. Querido, proteja seus filhos. Pare de deixar ele ficar assistindo essas porcarias. Não é porque a sua igreja não permite. É porque nós temos entendimento de que existe uma influência por trás disso. Existe um espírito de medo para trazer medo para a criança. E querido, medo não vem da parte de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Adão quando ele caiu, ele teve medo. E criança precisava ter medo? Não, somos nós que deixamos. Eu estava falando para a Ju ali. Acabou a energia ontem, né? Quase toda a cidade aí. E aí o meu filho, ele vai lá, pega o celular da minha esposa e ele põe lá para gravar e ele fica lá cantando lá: nada é impossível. Daí ele coloca para ele ouvir o que ele estava cantando. Aí ele canta mais um pedacinho e ele no escuro, lá longe lá. A gente só escutava os gritos dele lá longe, no escuro. Que coisa maravilhosa, querido.
colocar o filho, não ser negligente com o filho e colocar ele em lugares de segurança, ensinando ele no caminho que ele se deve andar. Sabe, querido, a linguagem de amor. Eu amo meu filho. Como que eu ensino a criança no caminho que ela deve andar? Quando eu amo ela. E como que eu amo ela? Em ações. Eu não amo só de palavras, eu amo em ações. Palavras de afirmação. Sabe, você procurar o seu filho quando ele está fazendo alguma coisa certa, por mais que seja mais ou menos certa, e falar, sabe, dar uma palavra de incentivo, uma palavra positiva para ele, e falar, ó, parabéns. Sabe por quê, querido? Se você não falar palavras positivas para os seus filhos, você vai correr o risco do traficante falar. E aquele que aceitar ele pode abraçar. Então seja você a influência para o seu filho, para a sua filha. Talvez você nunca tenha falado palavras de incentivo até hoje para os seus filhos, eles já são grandes. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para observar uma qualidade e começar a falar daquela qualidade. Sabe, os toques, presentes, serviço, tempo de qualidade. Querido, criança gosta de tempo de qualidade. E talvez isso seja o maior desafio para nós, né? Porque nós nos abarrotamos com tantas coisas e não deixamos o tempo de qualidade para os nossos filhos. Agora, eu amo uma criança, sabe quando, querido? Preste bem atenção. Quando o meu olhar nos olhos da criança, ele é maior, ele é 50% maior em amor, em carinho, em compreensão do que em bronca. Isso eu tive que aprender na prática, querido. Porque o que eu aprendi? Sempre quando meus pais me olhavam, eles me davam bronca. Então o que eu fazia com meu filho? Quando eu olhava para ele, bronca nele. E aí o que estava acontecendo? Quando ele ia para a escola, ele não olhava no olho das pessoas. Porque o que ele estava associando? Que toda pessoa que eu olho nos olhos, ela vai me dar bronca. Porque qual que é a pessoa mais influente da vida do filho? Os pais. E quando eu olho para os olhos do meu pai, quando eu olho para os olhos da minha mãe, ela está me dando bronca. E sempre está com o olho fechado, com a cara amarrada e dando bronca. Então o que eu aprendo? De que se eu olhar no olho dos outros, eu vou ser repreendido. Então eu não olho no olho de ninguém. Você já conversou com pessoas, adultos? Você vai conversar com a pessoa fica... Então, aí o pastor vem e fala assim: as repreensões que você recebeu do seu pai, elas não podem determinar o seu tempo de agora. A pessoa fala... Queridos, às vezes a pessoa fala assim: nossa, o pastor é super espiritual, né? Não, querido. É só entender algumas coisas. E talvez você não foi muito repreendido, assim como eu. Mas o sangue de Jesus, ele te lavou. Amém? A outra coisa, querido, as suas palavras para os seus filhos, elas têm que ser em 50% maior em palavras de incentivo, palavras de carinho, palavras de amor, do que palavras de bronca. O tempo todo dando bronca. Para quê? Para que o filho gere confiança para conversar com outras pessoas. Para que ele não seja uma criança insegura. E os seus toques? Quando você toca no seu filho, você toca fazendo carinho, abraçando, dizendo tanto que ele é importante para você, ou com a mão mesmo, né? A mão não foi feita para bater, querido. A mão não foi feita para bater. Queridos, agora os maridão vão ficar parceiro. Sabe quando eu amo a criança? Quando eu namoro na frente deles. Me entenda bem. Você quer gerar segurança para uma criança? Vocês aí que estão fabricando bastante. Quer gerar segurança para os filhos? Namore na frente dos filhos. Tenha um tempo no sofá ali, fazendo carinho um no outro, beijando, falando que ama na frente do filho. Quer gerar um filho seguro? Faça isso. Porque quando os filhos vão para a escola, querido, lá eles encontram outros amiguinhos e falam assim: o teu pai vai vir na escola? Aí o amiguinho fala assim: não, meu pai não mora com a gente. Meu pai, ele é separado da minha mãe. Separado. Você imagina uma criança de 4 anos recebendo essa informação. Teu pai é separado da sua mãe? É, separado. Mas por que ele é separado? Porque eles brigavam muito.
Aí o seu filho nunca vê você fazendo carinho na sua esposa. A esposa, o seu filho nunca vê você fazendo carinho no seu marido, nunca falando. A única coisa que ele vê é ver você brigando. Qual que é a associação que ele vai fazer? Meu pai está brigando com a minha mãe, o meu pai vai se separar da minha mãe. E pode ser, querido, ó, isso aqui. Pode ser isso aqui. Para criança é gigante. Falou um pouco grosso, que nem eu e a Ju, sou uma família italiana, e fui criado no meio de uma família espanhola. Tudo europeu, tudo fala, parece que tá brigando, né? Graças a Deus que somos novas criaturas, né? Não precisamos nos apoiar nisso, né? Somos novas criaturas, estamos procurando ser e ter o caráter de Jesus. Então, querido, namore. Aleluia. Olha que gostoso. Vai para a igreja e o pastor manda a gente namorar. Que gostoso, né? Aleluia. Tô falando para os casados, hein? Então eu amo a criança, querido, quando eu demonstro amor pro meu cônjuge na frente da criança. Aí. E agora? Vamos ver o que os pais vão fazer. Agora você está em evidência, querido. Agora você está em evidência. A sua maturidade, ela se revela no filho que te desafia. É verdade. Anota aí essa frase, hein? A sua maturidade, ela se revela no filho que te desafia. E às vezes em público, né? E nós como igreja, nós entendemos, né, querido? Que criança, eles têm esse tempo, né? Às vezes você está aqui, você não tem filho e você está vibrando. Isso mesmo, fala aí para os pais aí. Não, querido. Nós somos igreja, né? Somos família. E nós temos que entender aqueles que têm filhos, né? Temos que entender. Então, a primeira coisa que eu faço para ensinar a criança no caminho que se deve andar é ser influência. A segunda coisa é amar ela de todo o meu coração. Demonstrar que eu amo ela. Demonstrar em ações que eu amo ela. E a terceira coisa, querido, é quando eu dou limites a ela. Aí sim, depois que eu sou influência, depois que eu amo, agora sim, eu vou dar limites para ela. Então, abra ali para mim, Jean, Provérbios 23, 13. Quero só deixar claro uma coisa, querido. Nós como igreja, nós somos totalmente contra o espancamento de crianças. Espancamento, querido, em qualquer situação. Ela não... é totalmente incabível. Mas, queridos, a Bíblia ela fala assim para nós, ó. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Olha que coisa forte, querido. Deixa aí, Jean, por gentileza. Quando você corrige o seu filho e a sua filha com a vara, você livra ela do inferno. Agora, preste atenção comigo aqui, pai e mãe. Quando eu corrijo meus filhos? Porque essa é a grande pergunta. Eu vim de uma criação onde pisou na bola, tomou varada, né? Agora, como que faz no reino de Deus? Como que o reino de Deus pensa em relação a isso? Queridos, se o meu olhar para a criança for maior em amor, 50% maior em amor, se os meus toques na criança forem 50% maiores em amor, e se as minhas palavras forem 50% maiores em amor, aí sim, eu vou colocar a criança em disciplina. Primeiro, disciplina. Porque, queridos, eu tenho que fazer a criança pensar. Eu preciso gerar na criança alguém que pensa que existe uma consequência para aquilo que ela fez de errado. Eu preciso gerar nela uma consciência de erro e de acerto. Então, ó, você fez isso, isso, isso. Por isso, eu quero dizer para você, como que eu faço com o João? O João é desse tamanho, tem 5 anos. Como que eu faço?
Eu ajoelho, por meus olhos ficar no mesmo nível que o dele. E eu falo: João, o papai ama você, mas você sabe que você fez errado. E por você ter feito errado, agora você vai ficar pensando, quanto tempo? O mesmo tempo que ele tem de idade, tem 5 anos, vai ficar pensando 5 minutos. E você vai ficar lá pensando, você não vai brincar agora, você vai ficar sentado no seu quarto, pensando no que você fez. E depois que passa os 5 minutos, nós vamos lá e fala: o que você entendeu? Ah, eu entendi que não pode mais fazer isso, isso, isso. Eu entendi que isso é errado de se fazer. Queridos, você que é mais velho aí, aprenda para você ensinar as novas gerações. Você não chega batendo na criança. Você não chega, como eu fiz lá: entra logo no carro. Não, João, entra logo no carro. De novo, João, entra logo no carro. Ele não entrou. João, se você não entrar logo no carro, quando a gente voltar, o papai vai colocar você para pensar. Assim que seria o correto. Mansidão, né? Se a gente não consegue se governar, como é que a gente vai governar a nossa própria casa, né? Então a primeira coisa, querido, antes de corrigir o filho com a vara, primeiro você põe ele para pensar, para gerar nele uma consciência de erro e de acerto, de consequência de erro, né? Aí agora sim, quando eu corrijo? Quando que eu pego a vara? Quando, queridos, todo esse processo anterior ele foi feito. Eu tenho certeza absoluta, querido, eu vivi isso. Quando eu corrigia o meu filho quase que sempre, porque eu achava que era isso que está escrito na Bíblia. E realmente está, mas existe um modo e um jeito de se fazer. Então antes, o que eu fazia? Eu corrigia. Aí agora eu aprendi. Eu preciso ter amor por ele. Eu preciso ser influência para ele e preciso amar ele. Então agora, para eu amar ele, eu preciso ter o olhar 50% maior em amor. Palavras e toque 50% maiores em amor. E se caso ele pisa na bola, eu converso com ele: não faça isso, porque se você fizer isso, você vai pensar. E muitas vezes nesse pensamento, eu aprendi uma coisa com o Caio, e o Caio faz uma coisa bem legal com o Cainho, que é: você vai perder privilégios. Então ele vai lá perder os carrinhos que ele mais gosta, ele vai perder o videogame lá do final de semana, ele vai perder alguma coisa. Por quê? Para fazer ele pensar. Agora, depois que passou todo esse processo, eu corrijo ele quando ele erra conscientemente, sabendo que aquilo é errado. Aí eu dou varada. Aí 2 ou 3 varadas no bumbum. E uma coisa minha, que é um processo, agora abrindo de novo minha intimidade, existe todo um processo, querido, porque dói muito mais o processo do que a varada. Porque eu falo: você sabe que estava errado. Sei. O que você merece? Varada. Então agora se vire, abaixa a calça e abaixa a cuequinha, porque o papai vai dar 2 varadas. Vai ser forte. Dá só uma. E ele fica tentando negociar. Queridos, o que a Bíblia diz? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma. Da onde? A palavra é verdade ou não? Um último texto, só para a gente terminar. Provérbios 29:15. Queridos, aprenda uma coisa: dizer não a uma criança é dizer sim para a identidade dela, falando não para a situação que ela fez. Então, como que eu digo não para o João? João, você é um menino tão inteligente, você está fazendo coisa de menino que não é inteligente. Você entende? Eu estou falando para ele: você é um menino tão inteligente e você está fazendo coisas que não é de menino inteligente. Eu não estou falando que ele é burro. Estou falando que ele está fazendo coisas de pessoa que não é inteligente. Então eu falo sobre a identidade dele, sempre falando, levantando ele e falando mal da coisa que ele está fazendo. Você é um menino tão esforçado, você é um menino tão bonito, e você está fazendo coisa de menino que não é bonito, né? Você é um menino tão esforçado e não está se esforçando nisso. Então você fala na identidade. Agora o último texto lá: a vara e a disciplina dão sabedoria. Dão o que, querido? Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a quem?
Você já viu isso acontecer? Eu não, nunca vi. O João se jogando no mufato no chão. E o lugar certinho de eu ensinar a criança? Fala pra mim. O mufato é o lugar de eu pegar uma vara e... Sabe por que faz isso no mufato? Porque lá em casa ele não foi ensinado. Sabe por que a criança faz algumas coisas aqui na igreja? Porque lá na casa ela não foi ensinada. E aí nesses lugares de público ela vai envergonhar a mãe. Bíblia, querido. Bíblia. Sabe, querido, lá na tua casa, você que tem filho pequeno, né, como eu, coloca o teu filho para ficar quieto um tempo. Para quê? Para que ele aprenda que tem um tempo de se ficar quieto. Não, o filho fica solto, né? A criança entregue a si mesma. Fica aí fazendo o que você quer, a hora que você quer, quando você quer, come o que você quer, fala o que você quer, assiste o que você quer, grita a hora que você quer. E aí a hora que chega no lugar que ela precisa ter disciplina, ela vai fazer o quê? Envergonhar a mãe. Né? Queridos, com todo carinho, receba essa palavra. Amém? Eu quero orar por todos aqueles que são pais, assim como eu. Porque nós precisamos da graça de Deus, querido. Eu falei algumas coisas aqui, mas não existe cartilha. Não existe regra. Cada criança é uma pessoa. E cada pessoa precisa da graça de Deus. E nós, como pais, precisamos disso também. Então você que é pai, que é mãe, sai do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com vocês. Você que ainda não é, mas que está orando para ser, também pode vir. Quero chamar o pessoal da música aqui, que não tiver filhos, né? A Agnes pode continuar aí, né? Depois eu oro por você. Queridos, preste atenção aqui numa coisa que eu vou falar. Vem mais pro meio aqui, por favor, para dar certo das pessoas entrarem. Vem mais pro meio aqui, Danilo, para dar certo das pessoas entrarem. Preste atenção. Às vezes, quando a gente traz um ensino e que fala sobre comportamento, nós temos que tomar cuidado com uma coisa que é muito perigoso, da gente se tornar religioso porque um dia o pastor falou. Receba essa palavra para você. Interior, é minha. Obrigado, Deus, porque o Senhor está falando comigo. Sabe, não é algo para daqui uns dias você ver a filha do Clóvis aí gritando e ficar, o Clóvis não ouviu, estava lá aquele dia e nem ouviu, né? Não, Deus, obrigado por ter falado comigo. Como que eu ensino uma criança no caminho que ela se deve andar? Quando eu sou influência para ela. Quando eu procuro, sabe, ter a minha vida em ordem, quando eu procuro governar os meus sentimentos. Quando eu ensino uma criança no caminho que você deve andar? Quando eu amo ela de todo o coração. Quando o meu olhar, o meu jeito de falar, o meu toque, ele é maior em carinho, amor e aceitação do que em reprovação. E quando eu ensino uma criança no caminho que ela se deve andar? Quando eu dou limites a ela. Dar limites, querido, para uma criança é mostrar que você a ama. É mostrar que você a ama. Ou não? Se ela vai atravessar uma avenida cheia de caminhões e carros e você fala, daqui não pode passar, você está detestando ela? Não, você está amando ela. Dar limites é dizer que você ama ela. E uma criança tenha consciência disso, querido. Você que é pai e mãe de adolescente, jovem, dar limites, querido, faz a criança te amar. Lá na frente, querido, lá na frente, ela vai falar assim, o meu pai me amava, a minha mãe me amava, né? Para tudo isso, querido, isso não é uma cartilha de regras, isso é alguns toques que eu tenho aprendido para minha vida e eu queria muito multiplicar isso na vida de vocês e que a gente pudesse também caminhar junto em entendimento e, né, acima de tudo, aceitação, né, da dificuldade e da limitação de cada pessoa, né? O que nós mais precisamos, querido, para ensinar a criança no caminho que ela se deve andar é a graça de Deus. Nós precisamos estar nesse ambiente aqui, que é um toque muito bom,
para você salvar o seu filho do inferno, quer um toque? Quem quer um toque? Nunca, 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 nunca fale mal da igreja na frente do seu filho. Porque se seu filho entender, querido, ele crescer e entender que a igreja é um lugar ruim, o dia que ele se desviar, o último lugar que ele vai vir vai ser para a igreja. O dia que ele sofrer no seu casamento, o último lugar que ele vai vir vai ser para a igreja. Porque ele cresceu ouvindo a mãe e o pai falando que aquele lugar era ruim. Então não fale, querido. Eu não sei, eu não posso falar da sua vida. Quem sabe você quer comer o pastor frito na janta, né? Faça isso longe dos seus filhos, pelo menos. Ame o seu filho. Sabe, ainda que você deteste o pastor, ame os seus filhos. Amém? Vamos orar para que a graça de Deus venha sobre nós, para criar filhos. Ore aí, querido. Faça a sua oração. Fale para Deus assim: obrigado, Deus, pelos príncipes e pelas princesas que o Senhor tem confiado a nós. Obrigado, Deus, porque nesses dias nós temos recebido o ensino sobre como criar aquilo que o Senhor mais tem confiado a nós, Senhor. Aquilo que o Senhor irá perguntar para nós. Obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado por esses príncipes e por essas princesas, que muito mais nos ensinam do que nós ensinamos a eles. Obrigado porque, através do nosso relacionamento com eles, nós aprendemos muito sobre nós mesmos. E muito daquilo que é impuro, muito daquilo que é distorcido em nós, aparece no relacionamento com os nossos filhos. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque a graça do Senhor é sobre nós. Obrigado, Senhor, porque por mais errado muitas vezes que nós venhamos a agir com os nossos filhos, o Senhor nos ama, Senhor. E a tua palavra, como diz o louvor que hoje aqui tocou, nós somos aceitos pelo sangue. E é somente pelo sangue, e não existe nada além do sangue. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu deixo de fazer, mas é pelo sangue. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor confiou os filhos a mim, é porque o Senhor acredita em mim. E se o Senhor acredita em mim, eu quero acreditar naquilo que o Senhor acredita. Obrigado, porque o Senhor acredita que eu posso criar a minha filha, que eu posso criar o meu filho. Muito obrigado, Senhor. E eu peço, Senhor, a sua graça. Abro a porta da minha casa, a porta do meu coração, para te pedir um ensino, a instrução de como criar os meus filhos. Senhor, nós queremos te dizer, somos dependentes de ti. Nós não sabemos. Nós não queremos ser arrogantes diante do Senhor. Nós queremos dizer: Senhor, ensina-nos a criar os nossos filhos, porque nós não sabemos. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes dizer sim aonde deveríamos dizer não. E nos perdoa por muitas vezes dizer não aonde deveríamos dizer sim. Ensina-nos, Senhor, a ser firmes, ser corretos, muito mais do que sermos legais. Ensina-nos, Senhor, a derramar amor, Senhor, em ação aos nossos filhos. Ensina-nos, Senhor, a ensinar os nossos filhos no caminho que você deve andar. Porque quando eles crescerem, nós temos a convicção e a certeza da tua palavra de que eles jamais se desviarão desse caminho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não quero que você se sente, eu quero que você se esprema um pouquinho para abrir um espaço aqui na frente. Só para abrir um espaço aqui na frente. Pastora Juliana, nós queremos orar pelas crianças, nossa. Talvez você está com o bebê de colo aí.